Hard work beats talent when talent fails to work hard. Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2012 chamado Troca de Talentos. O filme é basicamente assim. Brian é um jovem torcedor dos Thunders e tem como ídolo ninguém menos que Kevin Durant, um astro do basquete. O garoto é um tremendo desajeitado, chegando a acertar a cabeça do mascote dos Thunders quando tem a oportunidade de ganhar $20 mil. Ainda assim, ele consegue ficar frente a frente com seu ídolo e ainda de quebra ganha uma bola autografada pelo atleta. Mas o que eles não sabiam é que aquela troca de elogios também faria com que eles trocassem seus talentos. Agora eu vou ensinar pra vocês nunca mais errarem. E aí, seria estranho, né? Do nada você virar um jogador de basquete ultra famoso. E aí, o que você faria no lugar do Brian? Respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. Como já dizemos, Brian foi alucinado do basquete, embora ele não seja tão bom como jogador. Na escola, ele é o ajudante dos jogadores, servindo água e recolhendo as roupas sujas deles. Em outras palavras, ele é tratado como um Zé Ninguém que sofre na mão dos jogadores, especialmente na mão de Connor, que não esconde seu desafeto por Brian. Em casa, enquanto assiste ao seu ídolo favorito, chamado Kevin Durant, da equipe Thunder, Brian tenta imitar seus movimentos e depois vai praticá-los no quintal. Mas não é tão fácil quanto ele imagina. O garoto é um tremendo bola fora. Ele até tenta fazer boas jogadas, mas a única coisa que ele consegue é acertar a bola nas bolas. Sua irmã, vendo tanto desastre em uma pessoa só, chega de mansinho com uma câmera e filma tudo para espalhar na internet. Que bela irmã! No dia seguinte, Brian está no refeitório da escola conversando com seu melhor amigo, Mitch, quando de repente ele vê uma garota passando. Ele nunca tinha visto ela antes. Seu amigo logo diz que se chama Isabel e que tinha acabado de se matricular no colégio. Brian fica perdidamente admirado com a beleza de Isabel e vai lá falar com ela. Mas Brian está tão hipnotizado que nem se importa em tomar um fora. Mas o que ele não esperava era que Connor, o babaca que adora tirar onda com a cara de Brian, colocasse um vídeo no televisor da cantina mostrando seus talentos. No vídeo é possível ver Brian pulando de um trampolim com a bola de basquete nas mãos. Mas ao invés de enterrar a bola na cesta, é Brian quem entra no aro e fica com as pernas presas. Brian sai de cabeça baixa e chutando pedrinhas enquanto todos riem dele. Em casa, Brian está deitado remoendo a raiva que passou na escola. Seu pai, sabendo do dia péssimo que o filho teve, entra no quarto e pergunta se pode tentar animá-lo. Brian diz que é difícil, mas logo se anima quando vê ingressos para assistir um jogo de basquete onde terá ele, Kevin Durant, o seu ídolo. Poxa, o velho sabe mesmo como alegrar o filho. Durante a partida, o time de Kevin Durant está na frente, como sempre. Enquanto na arquibancada, Brian está muito animado e não perde um lance. Seu pai, vendo tanta empolgação, dá aquela alfinetada básica dizendo que o filho poderia muito bem dar aquela mesma atenção às aulas de matemática. Mas Brian responde prontamente dizendo que só seria possível se Kevin Durant fosse o professor. Sem argumentos, seu pai fica quieto durante o resto do jogo. Quando a partida está prestes a terminar, os apresentadores fazem um sorteio. Quem tiver o ingresso escolhido vai entrar na quadra e tentar fazer uma cesta. Se acertar de primeira, ganha um prêmio de $20 mil por uma cesta. Adivinha quem foi o sortudo a conseguir? Isso mesmo, o pai de Brian. Até porque se fosse o Brian, né, ia embaçar. Mas seu pai, com pena, troca os bilhetes com o filho, que vai até a quadra tentar acertar. Vixe, então é ele mesmo. Complicou. Brian até entra confiante no campo, apesar da falta de habilidade. Mas de repente Connor está na plateia e chama Brian pelo apelido de Cestinha, fazendo questão de mostrar uma câmera. Connor está filmando para depois espalhar para todos, assim ele consegue deixar o garoto ainda mais nervoso. Quando Brian lança a bola, ao invés de acertar a cesta, ele acerta a cabeça do mascote da equipe. As assistentes escoltam ele até a saída enquanto o mascote se recupera. Inesperadamente, Kevin Durant aparece ali com seu empresário e chama por Brian. Eles trocam elogios enquanto Durant assina uma bola de basquete. Ele dá a Brian dizendo que ele vai conseguir na próxima vez. Brian diz que gostaria de ter o talento do seu ídolo, e Kevin Durant diz que adoraria poder dar os seus talentos para o Brian. Sem saber, Kevin Durant passou suas habilidades ao garoto quando entregou a bola. E disse: o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Assim, quando Kevin Durant passa a bola assinada para o garoto,
autógrafo do seu jogador preferido. Ele vai ao banheiro se arrumar para ir para a escola e, sem perceber, tira as roupas e as joga no cesto de roupa suja. Ele conseguiu acertar todas dentro do cesto. Na escola, durante as aulas de anatomia, Mitch diz a seu amigo que Connor já espalhou o vídeo dele acertando o mascote com a bola. Brian então interage na conversa, pega um fígado de um boneco modelo e começa a girá-lo em um dedo como se fosse uma bola de basquete. Mitch olha assustado enquanto Brian nem percebe o que estava fazendo. O professor também olha com o queixo caído. Brian chega em casa girando um livro sobre o dedo, mesmo achando muito esquisita aquela sua habilidade instantânea. Sua irmã derruba o livro e exige que ele a leve para um parque, mas ele diz que não e que está indo com seu amigo Mitch. A noite cai e ele vai ao parque. A garotinha insuportável consegue o que queria e Brian acaba tendo que ceder. Mitch dá um apoio moral ao amigo que costuma ser hostilizado pela própria irmã, mas ela rapidamente arruma um jeito de sair de perto de Brian, já que sente vergonha de andar com ele. Mas uma situação triste, porém proveitosa, acontece. Brian vê Isabel, aquela linda novata que mexe com seu coraçãozinho, ao lado do seu pior rival, Connor, que está tentando conseguir um urso de pelúcia para a garota em uma barraca. Mas para isso, ele precisa acertar uma bola na cesta que tem um urso. Ele talvez esteja muito nervoso com a presença daquela garota tão bela, mas ele compra várias fichas e falha todas as vezes. Isabel diz que não precisa gastar tanto dinheiro por causa de um simples prêmio, mas Connor diz que a família dele é rica e ele não precisa poupar. Mitch e Brian encontram a oportunidade perfeita e começam a rir, só para dar o troco e terem o gostinho de atrapalhar. Mas Connor confronta Brian e joga a bola para ele. Afinal, se ele pode rir, então pode fazer melhor. Mitch esboça um sorriso azedo e diz para eles irem embora. Afinal, não querem entrar no jogo sujo de Connor. Eles viram as costas e se vão. Mas de repente, Brian volta, mira e acerta exatamente a cesta do urso. Connor, não se dando por vencido, diz que foi sorte, compra mais um crédito e joga a bola para Brian. Mais uma vez acerta a mesma cesta. Irritado, Connor compra outra ficha e Brian repete o feito pela terceira vez. Connor vai embora com uma cara de trouxa e deixa Isabel para trás. Brian se aproxima da garota e eles se apresentam. Os dois saem levando o prêmio, um urso de pelúcia quase do tamanho deles. Enquanto isso, em algum lugar, Kevin Durant, o abominável monstro das fazer isso. De algum modo, ele perdeu a sua habilidade. Ao mesmo tempo, Brian está vivendo seus momentos de glória. Treinando em casa, ele consegue marcar toda vez que ele joga a bola na cesta. Inacreditavelmente, ele domina com facilidade todas as técnicas que não conseguia antes. Na quadra da escola, enquanto o treinador dá instruções aos jogadores, Brian aparece vestido com uniforme. O treinador pergunta o porquê dele estar usando o uniforme se ele não está no time. Brian então responde que agora joga melhor e vai entrar para a equipe. Depois de receber um sonoro "não", ele toma a bola de Connor e começa a fazer alguns dribles chamando a atenção do treinador. Todos olham para Brian sem poder acreditar no que vem. O bagulho fica sério quando o treinador entra em campo para desafiar o Brian. Muito narcisista, ele diz que Brian jamais derrotaria uma raposa velha. Mas derrotou, olha aí. A partir do dia seguinte, Brian começa a ficar cada vez mais famoso. Rapidamente, ele contribui para que a equipe tenha a pontuação mais alta e passa a ser o jogador mais prestigiado da equipe Eagles, eventualmente celebrando diversas vitórias. Por outro lado, Kevin Durant só faz vexame. Sua fama de perdedor é notícia nos principais meios de comunicação. Durante um treino, sua mãe aparece tentando animá-lo. Além de se vestir como líder de torcida e cantar palavras de apoio, ela traz a canja de galinha da vovó, uma receita que ela acredita deixar seu filho mais forte. Kevin tem tantas dificuldades em jogar que durante a gravação de uma propaganda de calçados esportivos, eles tiveram que refazer a cena inúmeras vezes, porque na hora de jogar a bola sempre dava alguma coisa de errado. O diretor começa a se irritar com as cenas de Kevin Durant e eles acabam tendo que recorrer à computação gráfica. Alan, um empresário de Kevin, está totalmente desapontado e não sabe como ajudar o campeão naquele pior momento. Em casa, Alan liga a TV e em todos os canais alguém está falando mal de Kevin. Mas em uma dessas mudanças de canal, ele vê um comentarista dizendo que há um jogador proeminente que pode se tornar o próximo monstro do basquete. Eles satirizam o fato de ter sido o mesmo garoto que algumas semanas antes quase mandou um mascote para o hospital.
Alan começa a ligar os pontos e assiste aos vídeos tanto de Duran quanto de Brian. Ele percebe que os dois têm o mesmo trajeto e fazem as mesmas poses durante o jogo. Agora Alan tem certeza que Brian de algum modo se apoderou do talento do jogador. Ele começa a vigiar o garoto e inclusive vai até a escola disfarçado para ver as jogadas com seus próprios. Ele vai falar com Kevin, mas a conversa fica muito vaga porque ele diz saber que Brian, um menino a quem ele deu a bola autografada, roubou os talentos do atleta, como se isso fosse minimamente possível. Kevin não faz qualquer esforço para acreditar e até ameaça demitir o empresário. Não satisfeito, Alan vai falar com Brian, que está tendo um bom momento. Professora no meio das aulas de matemática. Obviamente, ele é muito mais importante nas aulas de matemática. E chama Brian para promover apertos de mão entre os dois, enquanto pede a Kevin para jogar uma bolinha de papel amassado no cesto de lixo. Mas não funcionou, o atleta não acertava uma dentro. Ainda tentando deixar os dois próximos pelo maior tempo possível, Alan faz o atleta comer aquela gororoba que a escola serve com o nome de merenda. E depois ainda propõe um jogo entre eles. Tinha algumas merendas que eram gostosas, na verdade, a tia da merenda era muito legal. Tinha umas merendas boas na minha escola, não posso reclamar nada não. Durante a estadia na quadra, o atleta ainda é exposto aos comentários do treinador narcisista. Ele diz que deveria ensinar algumas técnicas a Kevin, já que ele está fazendo muita lambança. E ainda diz que é o melhor treinador porque foi responsável pelo desempenho de Brian, que antes só fazia vergonha. Tudo aquilo só deixou o jogador profissional ainda mais irritado com seu empresário. Não satisfeito, Alan vai até a casa de Brian durante uma festa e finalmente abre o jogo com o garoto. Ele diz que Brian se apoderou das habilidades de Kevin Durant e que ele precisa devolver. Brian obviamente não acredita, mas Alan faz ele refletir e questionar os seus talentos. Mesmo assim, Brian diz que treinou muito para conseguir ser bom o suficiente. Alan apela para a consciência de Brian, dizendo que ele está destruindo as expectativas de todos os fãs que acompanharam a carreira dos Thunders e de Kevin. Aquelas pessoas vibravam com as vitórias, mas agora apenas se amargam com as sucessivas derrotas. Brian está causando todo esse sofrimento por egoísmo. Nos próximos dias, Brian está conversando com um treinador narcisista que admite ser fraco e por isso é tão vaidoso. Ele ainda disse que não precisaria se afirmar tanto se tivesse o talento de Brian. O garoto então se sente um oportunista por ter prestígio graças ao suposto roubo. Rapidamente ele liga para Alan e eles vão de encontro a Kevin Durant, que está praticando há 3 horas sem nenhuma melhora nos arremessos. O atleta lamenta que Brian também esteja acreditando naquele conto de fadas. Mas depois que ele mostra um drible que só Durant fazia e agora não faz mais, ele passa a acreditar naquela loucura. Em seguida, o empresário coloca os dois frente a frente segurando a bola e pede para eles falarem exatamente o que disseram naquele dia. Brian diz que quer ter o talento, Kevin diz que quer dar o talento e lança a frase cabalística que eles falaram. Mas não sabem a palavra cabalística! Então não diz pra eles que é parangarico tirimicuaro. Nada acontece. O empresário tenta de tudo, voodoo, orações, choques, mas depois de inúmeras tentativas, eles se convencem de que não tem mais jeito. Brian vai até a casa de Isabel e conta a ela o que estava acontecendo. Ele mostra o vídeo de quando ele tentou acertar a cesta, mas machucou o mascote do time. Ela diz que aquele arremesso foi feio, e Brian é obrigado a concordar. Mas de repente ele vê algo no vídeo que desperta uma ideia para devolver o talento a Kevin. Ele pega a bicicleta e cruza a cidade até o estádio onde o atleta está jogando, ou passando vergonha mais uma vez, chame como quiser. Chegando lá, ele entra pelos bastidores e sai atropelando tudo e todos. Ele chega na quadra e quase atropela as líderes de torcida. O mascote corre atrás dele tentando contê-lo. Assim ele encontra Kevin Durant e é quase impedido pelos seguranças, mas Kevin o protege. Agora, Brian está convencido de que sabe o que deu errado na simpatia. Primeiro, ele tem que acertar a cabeça do mascote com a bola. E olha que maravilha, o mascote estava bem atrás dele, segundo Brian. Ele então o acerta e em seguida seguram a bola. Depois, Brian pede para que Kevin deseje ter o talento. Assim, Brian diz as palavras cabalísticas. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Então parece que tudo volta ao normal. Kevin Durant voltou a ser quem ele era. Além de recuperar os pontos, ganhou a partida com maestria. No dia seguinte, Brian acorda com um noticiário no rádio dizendo que Kevin Durant se recuperou da sua má fase e está pronto para o que der e vier. Ele ainda vai até o quintal e joga uma bola na cesta para se certificar de que não ficou com nenhum resquício das habilidades do atleta.
Mas não, ele voltou a ser horrível como sempre. Na escola, Isabel diz que viu ele na TV e que Kevin Durant melhorou depois que ele apareceu. Ela então pergunta se era verdade tudo o que ele contou, e ele confirma que sim. No próximo jogo, o time dele joga contra um visitante. O placar fica muito ruim porque Brian perde a bola a todo momento. No intervalo, o treinador pede para ele jogar como pode, já que está jogando mal. Mas ao invés disso, ele vê Kevin e um empresário na porta que encorajam Brian a se reunir com a equipe. Ele diz que todos devem jogar, não só ele. A equipe abraça a ideia e Brian passa a liderá-los. Não demora muito para que todos comecem a marcar pontos e o time dos Eagles empata com o time visitante. No último segundo, para finalizar a partida, Brian pega a bola e marca seu primeiro ponto, levando os Eagles à vitória. Ele é carregado pelos torcedores enquanto acena para Kevin Durant e Alan. Nas cenas finais, Durant está treinando sua pontaria e Brian aparece por lá. A conversa dos dois agora não é desejando o talento um do outro, mas pedindo um pouco emprestado. Eles ensaiam alguns arremessos e o atleta com toda a certeza do mundo continua sendo muito bom, enquanto Brian só tira onda dizendo que deixou ele ganhar. Mas, mesmo assim, com toda a torpeza, Brian consegue marcar uma cesta de longe e diz que aprendeu aquele lance com o melhor, Kevin Durant. Se você assistiu até aqui é porque você gostou desse vídeo, né? Então considere deixar o seu like aí embaixo e se inscrever se você não for inscrito, hein, seu corno manso. Se inscreve aí. Assim você vai ver mais vídeos de qualidade como esse. E falando em vídeo de qualidade como esse, já vi esse vídeo aí que tá na tua tela, que tá muito massa também. E eu te vejo lá. Um abraço, um beijo do Henrique, é nóis.